Oi, Fábio, boa noite. Boa noite, Monique. A paz do Senhor a todos que nos ouve, que nos veem. É um prazer estar aqui com vocês. Amém. Que alegria ter você aqui com a gente. Nós tivemos a oportunidade de estarmos numa live juntos, né? Convite seu. Foi um tempo maravilhoso, precioso. Está lá no Instagram do Fábio, né? E, Fábio, muito obrigada por você ter aceitado, por você estar aqui com a gente, né? Por ter aceitado aí essa oportunidade, né? Esse desafio de estar falando sobre a arte de contar história. Um tema que eu admiro muito, que eu gosto muito, porque nós precisamos, né, dominar essa arte para contarmos as histórias bíblicas com excelência para as nossas crianças. Mas antes de começarmos, né, antes de você estar iniciando essa palestra, eu gostaria de estar em oração por você e todos os participantes dessa noite, amém? Amém. E aí, em seguida, você poderá se apresentar e começar, tá bom? Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, mais uma vez estamos aqui, ó Deus, na sua presença, Senhor, colocando diante de Ti, ó Pai, essa conferência, ó Deus, esses 10 dias, Senhor, que o Senhor separou para nós, ó Pai, te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu. Ó Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por cada ensinamento, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, durante esses 10 dias, Pai, que nós estivemos juntos aqui. Senhor, nesse momento, quero colocar diante de Ti a vida, Senhor, do Teu filho, do Teu servo, ó Pai, o Fábio Dias, que o Senhor esteja com ele nesse momento, abençoando o Fábio, Senhor, em tudo que ele vir a fazer nesse tempo que nós estaremos aqui juntos. Abençoe a vida dele, Senhor, abençoe, Senhor, o Teu ministério, Pai, abençoe, Senhor, os seus estudos, a sua família, Senhor, os seus projetos, ó Deus. Ó Pai, vai adiante de tudo, Senhor, que o Fábio vir a fazer na vida dele, nesse ministério, Pai, na tua obra, Senhor. Que seja um momento abençoado por ti, Pai, esse momento que teremos juntos aqui agora. Também quero te pedir por todos os palestrantes, Senhor, que estiveram até aqui, que o Senhor abençoe a cada um, e também por todos os participantes, ó Pai, que têm acompanhado essa conferência, seja ao vivo ou depois. Ó Deus, que o Senhor fale através de cada palestrante, mas que o Senhor fale aos corações, Senhor, de todos os participantes dessa conferência, Pai. Que o Senhor fale aos corações de cada um, Senhor, nessa noite, através do Fábio, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Fábio, antes de começar, se apresenta um pouquinho, eu vou colocar aqui os slides, certo? Certo. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Fábio Dias, eu sou evangelista de criança, moro no sul fluminense, né, do Rio de Janeiro. Sou da Igreja Metodista Wesleyana de Vila Elmira, aqui de Volta Redonda, e trabalho no secular, na educação, tenho algumas formações e estou me graduando em pedagogia. É um prazer muito grande e um privilégio estar aqui com vocês. É um privilégio muito grande ser o último a palestrar. Eu sei que muitos homens e mulheres já passaram por aqui, trouxeram muitos ensinamentos, trouxeram muitas coisas ricas que eu creio que fez muita diferença na sua vida e fará muita diferença no seu ministério. Algumas coisas eu sei que vocês vão conseguir colocar em prática nesse período pandêmico e outras coisas você vai ter que guardar para poder colocar quando na sua igreja, quando no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, voltar tudo normal. A gente sabe que algumas igrejas já voltaram ao normal, né? À medida do possível, normal, mas algumas igrejas não. E tudo que você tem aprendido, eu louvo a Deus pela vida da Monique, porque tem proporcionado essas conferências, esses cursos, e a gente é privilegiado de ter cursos gratuitos. Eu falava essa semana com uma amiga que há um tempo atrás a gente tinha que pagar muito caro para fazer um curso, a gente tinha que pagar um valor muito alto de combustível, de passagem, para poder em outros estados fazer treinamento do Ministério Infantil. Hoje está tudo no nosso alcance, né? Está tudo muito perto. É realmente aproveitar e agarrar essa oportunidade. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a arte de contar história. Todo ministro, né, todo professor de EBD, ele precisa, né, pelo menos, dominar um pouco essa arte. Eu falo que contar histórias é algo que você vai
tomando mais confiança quando você pratica. Quanto mais você faz, quanto mais você conta, quanto mais você treina, quanto mais você vai à frente do espelho e pratica, né, ensaia, mais você vai sentir confiança para contar histórias. A gente vê relatos de algumas pessoas que falam assim, poxa, Fábio, mas eu tenho vergonha, eu tenho muita timidez, eu às vezes consigo contar história no meio secular, mas não consigo contar história na EBD, eu acho muito difícil, para mim é complicado. É tudo questão de prática, é realmente pedir o Espírito Santo para que possa te encher de ousadia, te encher de coragem, tirar toda a timidez, né, que ele possa realmente te direcionar a todas as etapas da EBD, inclusive a parte da contação de história. Pode passar, Monique. Quando nós pensamos na contação de história, quando nós falamos em arte de contar história, nós lembramos de quê? E aí eu trago para você, porque a primeira coisa que eu lembro quando eu penso de contação de história é recurso visual. E aí, pode passar, Monique. O recurso visual, ele é um... Pode passar 2 vezes, tá, Monique? O recurso visual, eu até coloquei para vocês no slide, depois eu posso deixar disponível. Eles são componentes importantes do ambiente de aprendizagem. Serão os recursos visuais que vão dar origem à estimulação para o aluno, para que, quando usados de maneira adequada, colaboram para a motivação e despertar do interesse. Eu gosto de frisar a forma adequada de ser usado. Não é quantidade de recursos visuais, é a forma que você utiliza. A gente vê pessoas, às vezes, eu preciso muito de ter vários recursos, eu quero muito esse, eu quero contar uma história na EBD, eu vou levar isso tudo junto. Precisa ser usado de uma forma adequada esses recursos visuais quando você for utilizar na contação de história. Às vezes, o pouco acaba sendo muito. Então, tome cuidado nessa questão do excesso quando você for escolher os recursos visuais. O principal recurso que Deus usa sou eu e você. A palavra de Deus é um dos principais recursos que nós temos, né, palpáveis, para ser utilizado também na contação de história. E às vezes a gente vê as pessoas preocupadas com o recurso que eu vou utilizar, com o audiovisual que eu vou utilizar, e esquece da palavra de Deus. Depois nós vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, mas para mim contar a história de uma forma eficaz, significativa, uma forma que realmente haja aprendizado na vida da minha criança, eu preciso saber aquilo que eu estou contando. E se é uma história bíblica, eu preciso analisar de todas as formas a escritura e saber exatamente aquilo que eu estou contando e não contar algo que seja uma heresia. O recurso visual, ele ajuda totalmente na nossa contação de história na aprendizagem. A psicopedagogia, a pedagogia e também o magistério, aqueles que fazem, ele fala sobre os tipos de aprendizagem. E aí, quando nós vamos contar a história, nós vemos esses tipos de aprendizagem sendo colocados em ação. Porque nós vamos deparar com crianças que elas são visuais, nós vamos deparar com crianças que elas são auditivas, e nós vamos comparar com crianças que são sinestésicas. E aí, como é que nós fazemos para contar essa história quando eu encontro esses 3 tipos de aprendizagem em uma sala só? No meio secular, é impossível eu separar o visual, o auditivo, o sinestésico, assim também na nossa classe de EBD. Eu não tenho como pegar numa salinha e colocar, eu identifiquei que 3 crianças são visuais, porque elas gostam muito de imagens, elas se beneficiam com as cores, com as ilustrações, elas fecham os olhos e tentam imaginar toda a imagem. Eu identifiquei que 3 crianças são visuais. E aí eu vou colocar essas 3 crianças numa sala. Não, agora eu identifico que tem umas que elas aprendem quando é bem argumentado, quando consegue ouvir com uma forma mais clara. Então, essa eu vou colocar em outra sala. Aqueles que são mais agitados, sinestésicos, aqueles que aprendem andando, aprendem falando, aprendem gesticulando. Esse eu vou colocar numa sala. Não, isso é impossível. Tanto no meio secular é impossível, tanto na nossa EBD. Nós precisamos arrumar formas e meios para se trabalhar com todas essas crianças, de uma forma que todas elas aprendam. Eu preciso usar o visual, eu preciso ter uma dicção boa,
preciso falar bem para que elas entendam, preciso gesticular para que as crianças sinestésicas possam aprender. Se eu conseguir fazer uma história a qual eu ande entre a sala, melhor ainda, que essa criança sinestésica, que é a criança mais agitada, que ela aprende tocando, fazendo, realmente levantando, falando, nós vamos conseguir alcançar essa aprendizagem nela. Geralmente, quando acontece nas classes de EBD, quando nós vamos contar a história para uma criança visual, a gente acha maravilhoso. Quando nós vamos contar para uma criança auditiva, nós gostamos muito também. Mas quando nós vamos contar a história onde tem crianças que são sinestésicas, aí a dificuldade aumenta. Porque a gente fala assim, poxa, essa criança é muito agitada, essa criança não para um minuto. Mas às vezes se pergunta para ela, você escutou a história? Você viu o que foi falado? Hoje nós contamos a história de Jonas. Você escutou? Você viu o que foi falado? E a criança te conta tudo que foi contado ali, ministrado ali. Por quê? Porque essa é a forma de aprendizagem dela. A forma de aprendizagem dela é uma forma que ela não aprende sentadinha, somente vendo os visuais. Então, é preciso que a gente consiga abrir o nosso leque de opções para poder alcançar as crianças que são visuais, as crianças que são auditivas e as crianças que são sinestésicas, para que realmente a nossa contação de história seja eficaz. Mas além desses 3 tipos de aprendizagem, um autor que eu gosto muito, pode passar, o Monique, que é o Gardner, ele vai falar que existem outros tipos de aprendizagem também, que são as aprendizagens, né, ou as inteligências múltiplas, que a criança aprende com a música, a criança aprende com o corpo. Para você que ama contar histórias, que ama ensinar, que ama EBD, que quer realmente ensinar a sua criança de uma forma eficaz, de uma forma realmente significativa, eu te incentivo a ler mais sobre essas questões de tipos de aprendizagem. Porque a gente vê no nosso meio algumas pessoas que pensam assim, poxa, eu vou lá cumprir uma escala, eu vou lá contar uma história, essa é a minha missão e pronto. Mas está havendo uma aprendizagem naquilo que você está ensinando? Está realmente colocando em prática na vida daquela criança? Ela está aprendendo aquilo que você está ministrando? Talvez você perca vários minutos do seu dia, horas do seu dia, estudando, analisando as escrituras, mas será que a forma que você está colocando em prática está chegando de encontro àquela criança? Então, eu te incentivo a realmente olhar para essa visão, né, desses tipos de aprendizagem e analisar aquilo que você pode colocar, aquilo que vai ser significativo na vida da sua criança. Talvez você vai descobrir coisas incríveis que você pode fazer na hora da contação de história. No meio secular, a gente utiliza muita contação de história em meio da rodinha. Né? Nós sentamos com as crianças sentam em rodinha. Quem trabalha em escolas de ensino de educação infantil sabe muito bem o que eu estou dizendo, e ali você conta a história. Mas é tão legal quando você consegue utilizar todo o espaço que você tem da escola ou da EBD, talvez a sua igreja tenha um espaço, um pátio, você consegue contar essa história utilizando todo o corpo, fazendo músicas, contando a história de uma forma que a criança realmente consiga tocar, consiga mexer, consiga ver, consiga ouvir. Essa contação de história que você irá realizar, ela com certeza, sem sombra de dúvida, a criança nunca mais vai esquecer, porque você conseguiu atingir no tipo de aprendizagem dela. E quando nós falamos de ensinamentos bíblicos, nós precisamos pensar que esses ensinamentos são muito mais importantes do que o meio secular, do que o que nós ensinamos no meio secular. Eu escutei o finalzinho da última palestrante que estava falando, e ela falou uma coisa que me chamou muita atenção e uma coisa que eu concordo. Ela falou que as pessoas, não sei quantas pessoas estavam assistindo ela, e ela falou que muitas pessoas dão muita importância para as escolas seculares, né? Ensino médio, ensino fundamental, educação infantil, e esquecem da EBD. Só que os ensinamentos que são do meio secular são ensinamentos que vão levar para a vida. São contas, geografia, história, realmente é coisas que elas vão precisar aprender. Né? Algumas coisas não tanto, outras coisas mais. Mas aquilo que nós ensinamos na escola bíblica dominical são coisas que eles vão levar para a eternidade. São coisas que não têm data de durabilidade, são coisas eternas.
Então, nós precisamos ter um olhar diferenciado para esse tipo de ensino. Pode passar, Monique, por favor. Antes de eu entrar nessa questão de nós analisarmos as escrituras, para a gente ver alguns recursos visuais, eu quero chamar a sua atenção para algo. Eu preciso que você tenha uma visão holística. O que é isso? É uma visão de um todo da sua criança, para que você consiga analisar como aquela contação de história vai atingir a minha criança. Por que que eu digo isso? Crianças com deficiência, crianças com algum déficit de aprendizagem, crianças com alguma dificuldade, elas vão aprender de uma forma diferente. Então, se você tem na sua igreja uma criança que tem TDAH, uma criança que tem dislexia, uma criança que tem descalculia, entre outras dificuldades de aprendizagem, outros transtornos, você precisa arrumar formas e meios para que esse ensino seja eficaz. Eu não posso simplesmente, eu tenho 2 crianças com autismo na minha igreja. Eu, particularmente, na minha igreja, nós temos 5 crianças autistas, no mesmo espaço. Então, quando nós contamos histórias, isso é a minha vivência, a minha experiência. Quando nós contamos, quando nós fizemos a contação de história na EBD ou ministramos no culto infantil à noite, nós sempre buscamos alcançar as crianças que tem ali e alcançar esses autistas. Alguns, eles são autistas e também têm hiperatividade. Outros somente são autistas, né? São até mais tranquilos, mas outros não. Então, nós precisamos ter essa visão holística para ver aquela criança que tem uma dificuldade. Eu gosto muito, a Monique deve saber, que estou falando, a Esté, ela tem alguns livros muito bacanas, e eu acho que, se eu não me engano, ela teve em alguma palestra que a Monique proporcionou aqui. E aí ela falou muito sobre essa questão das deficiências. É bacana nós também olharmos para isso. Não é somente cumprir uma escala, é fazer com dedicação. A palavra de Deus, eu tinha até deixado separado aqui, ela fala sobre os dons do Espírito, lá em 1 Coríntios 12. E no versículo 7 diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O meu ensino, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, o meu dom é algo que é proveitoso. Não é uma coisa que eu faço de qualquer maneira, que eu simplesmente vou e jogo em cima da mesa, eu chego na hora que as crianças já estão lá. Tem que ser algo que eu utilize para que seja proveitoso. Se nós analisarmos as escrituras, nós vamos ver que existiram vários grandes homens que utilizaram recursos visuais para ensinar o povo, para passar algum ensinamento. Eu coloquei aí Moisés, foi um desses homens que utilizou. Quando Moisés estava atravessando o Mar Vermelho, ele utilizou algo para poder abrir aquele mar. Deus falou com ele, toque nessas águas. Ele levantou o cajado e tocou nas águas. É um recurso visual também. Pode passar, Monique. Davi para mim foi um dos, né, que utilizaram muitos recursos. Utilizou a funa, utilizou as pedras, utilizou a harpa, utilizou várias coisas para poder, utilizou a armadura que nele não serviu, né, que era de outra pessoa. E aí nós vemos como são vários recursos para que esse ensino seja eficaz, para que seja passado alguma coisa, para que seja marcado na vida de alguém. Pode passar, Monique. O profeta Jeremias, para mim, é um dos que utilizaram mais recursos. Muitos recursos o profeta Jeremias utilizou para falar com o povo naquela época. Se nós lermos toda a história do profeta Jeremias, nós vamos ver vários recursos que ele utilizou para poder falar ao povo alguns ensinamentos. E eu acho fantástico isso, porque nós vemos que desde aquela época já se utilizava recursos. Claro que naquela época não se falava de tipos de aprendizagem, não se falava de dificuldade de aprendizagem, de déficit de atenção, nada desses transtornos. E muito menos se falava dos termos que se utiliza hoje. Mas nós vemos que já se utilizava, já se dava uma importância para esses recursos visuais quando se ensinava alguma coisa. A multiplicação de pães, eu gosto de mostrar, porque o próprio Jesus utilizou esse recurso. Ele poderia ter utilizado qualquer coisa, mas ele utilizou os 5 pães,
e os 2 peixinhos para alimentar toda aquela multidão, né, que veio junto com aquele menino. Mas aí, pode passar, Monique, por favor. Aí nós entramos naquilo que eu quero falar com vocês. Eu até falei com a Monique que eu seria bem objetivo naquilo ela propôs para me trazer para vocês. Porque a contação de história, muito se fala, a contação de história tem vários livros que nós podemos baixar, podemos comprar para poder ver, mas a maioria deles trabalham de formas diferentes. Muitas coisas são importantes, mas até hoje eu nunca li nenhum que disse, né, que para se contar bem uma história é preciso totalmente estudar essa história, pesquisar essa história, analisar essa história. Vi de várias formas. Quando eu penso que eu preciso contar uma história na EBD, a primeira coisa que eu penso, o próprio Jesus contava história. Se eu sigo Jesus, se ele é meu referencial aqui na Terra, se eu preciso imitar aquilo que Jesus fez, se ele é a minha visão que eu tenho aqui na Terra, se eu busco todos os dias ser como Jesus, eu preciso entender que o próprio Jesus contava histórias. Né? Jesus contava essas histórias, ele ensinava através das histórias que eram as parábolas, ele explicava, nós vemos isso na parábola do semeador, e ele aplicava na vida daqueles que ali estavam ouvindo. Para isso, para me contar uma história que ela seja realmente alcançados os objetivos, eu preciso pesquisar primeiro. A primeira coisa que eu preciso fazer, pesquisar. E aí eu tenho várias coisas que podem me ajudar. Livros históricos, várias versões de Bíblia. Eu comprei uma Bíblia há pouco tempo, que eu deixei aqui, ó. Que é essa Bíblia aqui, ó. Não sei quantos tem, não sei se... Aqui. Não sei se a Monique tem essa Bíblia. Bíblia visual. Quer ver? Eu vou abrir qualquer página aqui para você ver. Isso aqui estava marcada. Vou deixar marcada mesmo. Olha só. Isso aqui é um comparativo, é como se fosse uma tabela que fala sobre Davi e Golias. Aí ele mostra, Davi era um pastor israelita, Golias ele era soldado filisteu, entre outras coisas. A maioria das páginas ela tem recursos visuais, olha. E isso te facilita muito. Eu super recomendo essa Bíblia. Entre outras, eu sempre deixo aqui, ó, as Bíblias que eu mais gosto, né, de utilizar. Tem a da PEC, né, que muitas pessoas conhecem, essa Bíblia de estudo, do discipulado, a Bíblia do expositor, são Bíblias que eu utilizo para o ensino e eu recomendo para vocês. Essa aqui também que eu uso, ó, ela tem até enciclopédia. Ó. No iniciozinho dela, tem alguns mapas, tem algumas curiosidades daquela época, alguns métodos que os profetas utilizaram. É isso aqui, é essa pesquisa. Tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Aqui, ó, os remédios, as doenças. Sabe por quê? Às vezes eu vou contar uma história e aí a gente depara com algumas crianças que são muito curiosas, e a maioria delas são muito curiosas. E aí elas podem te perguntar coisas que você vai ficar meio embaraçado na hora. Então, quando você pesquisa bem a história, utiliza todos esses argumentos, toda essa pesquisa em cima daquilo que você vai contar, te dá um leque de opções muito grande. E aí a gente vê algumas pessoas que contam história assim, ó, 5 minutos contou a história. Mas por quê? Você contou a história nua e crua. Aquilo que estava ali você simplesmente reproduziu. Mas quando você realmente pesquisa, coloca pontos principais, coloca aquilo, alguma curiosidade, analisa a época que foi vivida aquilo, analisa o espaço territorial que aconteceu aquela história, tudo isso vai te dar mais segurança para contar a história. Pode passar, Monique, o outro slide. Monique. Enquanto a Monique vai colocando... Não, Monique, é um outro. Acho que você passou 2 ou 3. Não, deve ter pulado. Não tem problema não. Pode deixar. Pode deixar no selecionar. Isso. Olha só.
Primeiro, nós precisamos pensar que, como eu disse para vocês, que o próprio Jesus contava história, que a contação de história é um método para evangelismo, que a contação de história ela transmite verdades espirituais, doutrinas, ela desenvolve a imaginação na criança, ela desenvolve aquele gosto artístico, ela estimula o interesse à leitura, ela desperta emoções. Nós vemos, quando você, não sei se a Monique já chegou nessa matéria, mas quando aqueles que fizeram pedagogia, aqueles que tiveram, né, o privilégio de estudar, né, além do magistério, ou foram para uma faculdade estudar para ministrar, para ensinar em salas de aula, eles vão deparar como é importante a contação de história. Se você baixar na internet TCCs baseados em contação de história, você vai ver vários trabalhos de conclusão de curso, né, os TCCs, baseados nessa temática. Porque no meio secular, na educação infantil, é muito importante a contação de história. E por que não ser tão importante no meio cristão, assim como é no meio secular? É muito importante. Ele não só passa todas essas coisas que eu falei para vocês, entre outras coisas. Nós estamos ensinando, através da contação de história, aquele que veio à Terra, aquele que nos ensinou e aquele que contou histórias. Pode passar, Monique, que eu quero mostrar para vocês como nós vamos trabalhar para contar essa história. Primeira coisa que nós precisamos pensar para me contar... Eu estou sendo muito rápido, Monique? Que eu acabo acelerando. Não, tá ótimo. Tá bom, então tá bom. Eu falo muito rápido. Então tá bom. Olha só, como nós vamos trabalhar essa nossa história? Primeira coisa que eu preciso pensar. Primeiro, eu preciso procurar dentro daquilo que se deve ensinar ou de acordo com o contexto da minha aula. Eu preciso selecionar, a primeira coisa é selecionar a história que eu vou contar. É o que eu quis dizer neste contexto que eu acabei de falar. A história que eu vou contar, eu até deixei algumas aqui. Aqui, ó. A história que eu vou contar é a história de Jonas e do grande peixe. Essa história que eu quero contar. Deixa eu tirar o meu Jonas aqui de dentro. Enquanto ele ainda não entrou no grande peixe. Eu quero contar a história de Jonas. Tá bom. Primeira coisa, eu selecionei a história que eu vou contar. Depois que eu selecionar essa história, eu preciso recriá-la. Não é pegar a história, a história de Jonas. Eu vou escrever uma história nova, baseada na história de Jonas. Não é isso. Eu vou recriá-la. E aí, tem no próximo slide que diz assim: não se deve pegar uma história como vem escrita. É preciso passá-la para a linguagem oral. Contar histórias não é decorá-la. Segundo ponto é recriá-la. É isso que eu acabei de falar. Não é decorar a minha história. Vou abrir o livro de Jonas, vou ler toda a história de Jonas, do grande peixe, toda a trajetória de Jonas, e aí eu vou sentar lá e vou decorar aquela história e vou simplesmente transmitir aquilo que eu decorei. Não é isso. Contar a história é muito além de simplesmente decorá-la. Você precisa, sim, saber ler, analisar, pesquisar, entender perfeitamente a história. Mas eu preciso passar para uma forma oral. Não sair da leitura, sair daquilo que está escrito e transmitir de uma forma diferenciada. Depois que eu fiz isso, eu preciso analisar os termos simples. Cada história, cada texto bíblico, cada versão bíblica tem uma linguagem diferente. Elas não mudam o sentido daquilo que está escrito, mas algumas têm palavras, algumas têm alguns termos muito complicados para as crianças. Eu não posso chegar perto de uma criança e falar um termo que ela não vai entender. E aí, a história de Jonas, eu acredito que não tenha tanto isso. Mas talvez outra história vai acontecer isso. De você ver algumas palavras que sejam muito difíceis. E aí você vai utilizar o seu dicionário para tentar usar, ou sinônimos, né, que simplifiquem aqueles termos. Nós vemos que Jesus ele falou em termos simples.
Ele falou em termos que as pessoas que estavam à sua volta conseguiam entender aquilo que estava sendo contado. Ele utilizava linguagem e formas e meios para que as pessoas entendessem. Não adianta eu chegar na frente de uma sala de aula e tentar falar como se eu estivesse falando com adultos, com palavras difíceis, com termos muito complicados, com vocabulário muito rico. Eu preciso, sim, utilizar esses vocabulários, mas eu preciso pensar qual é a faixa etária das crianças que eu tenho. Eu tenho crianças que são de 3 a 9 anos. Será que tal palavra que eu utilizar, será que se eu falar reverbera, por exemplo, elas vão entender? Não, talvez alguns adultos que estão nos assistindo não vão saber o que é essa palavra, reverbera, né? Que é iluminar, que é brilhar, que é resplandecer. Então, eu preciso realmente buscar termos simples. Iluminar, transparecer, preciso realmente usar palavras, termos, né, que as crianças possam entender aquilo que está sendo contado. Depois que eu fizer isso, o quarto ponto é ensaiar. Pode até colocar aí, Monique, esse ponto, e depois eu mostro o que eu separei aqui para o pessoal. Esse quarto ponto, o ensaiar, é um dos, entre os outros que eu já falei para vocês, também muito importante. O ensaio, ele é fundamental para que você sinta mais segurança também na contação de história. É realmente eu pegar tudo que eu vou utilizar, pega os recursos, eu já separei, vou utilizar hoje, aqui, ó. Vou utilizar hoje colherzinha de pau, né? E aí aqui está meu José, e aqui está minha Maria. Então eu vou utilizar esse recurso, mais aquele, mais aquele, mais aquele. Pronto, esses são os recursos. Vai para frente do espelho, começa a utilizar. Às vezes, são recursos que você ainda não domina. Igual a gente tem recursos, tem vira e revira, recursos que utiliza aquela bailarina. E aí você às vezes fica meio perdido. Como é que eu vou utilizar? Vai para frente do espelho, começa a treinar como você vai usar esses recursos. Analisa e vê o seu tom de voz, o seu olhar, os seus gestos, começa a fazer caras e bocas, começa realmente a dramatizar a história. Ele estava sentindo muita dor. Ele estava muito feliz, ele estava muito alegre. Não, mas ele estava com aquela dor, mas aquela dor era algo terrível, terrível. Ele sentia muito frio. Muito frio. Não, ele sentia era muito calor. Nossa, muito calor. Era um deserto. Entendeu? Um pouquinho do que eu tô querendo dizer para vocês é realmente deixar florar aquilo que você tem teatral aí. Para que quando você for contar, você realmente chegue a impactar as crianças. Imagina você contando uma história. João Batista nasceu, e vai contando, e ele foi pro deserto. Crianças, era tão calor lá. Imagina, crianças. Ou você conte uma outra história, que aí você fala, ele estava sentindo dor. Imagina, crianças, como é que é sentir dor? E levar a criança também a dramatizar aquilo. Lembra que eu falei com vocês que existem crianças que são sinestésicas, que elas aprendem gesticulando? Nesse momento você vai alcançar essas crianças. Crianças, como é que será que é a dor que Maria sentiu? Quando ela estava prestes a ganhar Jesus. Como é que será que pode ser que seja essa dor? Você gosta de sentir dor? E aí você vai trazer aquele ensinamento, contextualizar para que a criança entenda. Mas tudo isso parte do ensaio, muito antes de você simplesmente chegar à frente do seu público, à frente das suas crianças, para contar a história. O ensaio, não sei se vocês conseguem perceber, é muito importante por causa disso. Olha só, nós falamos, só para a gente concluir essa parte do... A Mônica até colocou aí, ó, essa parte de como trabalhar as histórias. Selecionar a história, recriar a história, usar termos simples e o quarto, ensaiar a história. Fez essas 4 etapas, você vai ver
como vai mudar a sua forma de contar as histórias. Vai mudar completamente. E aí eu quero que depois você diga para mim, Fábio, realmente, mande para Monique, realmente como mudou a minha forma de contar história quando eu passei a trabalhar melhor antes de ir à frente das crianças para contar. Quando eu comecei a selecionar bem as minhas histórias, pesquisar, quando eu comecei a realmente estudar a fundo a história, quando eu comecei a recriar aquela história, passar por uma forma mais oral, quando eu comecei a usar termos mais simples, eu vi que as crianças começaram a me entender muito melhor. E quando eu comecei a ensaiar à frente do espelho, quando eu comecei... Outra coisa bacana, tem criança na sua casa? Pegue elas para ensinar. O único ruim disso que eu vejo é que as crianças, às vezes, elas vão acabar escutando, se for seus filhos, vão escutar a história antes. E aí você tem que fazer um acordo com eles para não contar a história antes da hora, né? Chegar ao final da história antes da hora. Porque imagina você falando assim, ela estava sentindo muita dor, ela estava sentindo muito frio, ou ela estava sentindo muito calor, ou ele. E aí a criança, vai acontecer isso, 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 porque aí seu filho já escutou a história. Mas é bacana também treinar junto com aquelas crianças que você tem na sua casa. Pode passar, Monique, por favor. Depois que nós trabalhamos bem a história, nós vamos entrar na última etapa do que eu quero falar com vocês hoje, que é alguns passos importantes para contar história. Eu já li vários locais que falam sobre esses passos, né? Eu não vou citar qual foi o local específico, porque eu já li em vários lugares e eu posso estar sendo injusto com algumas pessoas que eu li, porque eu já li alguns livros de contação de história, já li algumas apostilas de alguns cursos que eu fui fazer até no meio secular, e aí eu posso estar sendo um pouco injusto se eu citar um e não citar outro. Mas isso não é uma coisa que eu criei, isso não é uma coisa vinda de mim. Isso daí é algo que realmente a pedagogia, o ensino da contação de história, tudo isso aí vai trazer para vocês. Vários livros pedagógicos trazem esses passos, alguns incluem outras coisas, né, que são ensinos pedagógicos, ensinos de ludicidade, e alguns trazem somente essas 4 etapas. Claro que no meio secular não vai ter apelo, né? Nós incluímos essa questão. Mas quando você vai contar a história, você precisa da introdução dessa história. E essa introdução precisa ser envolvente. Deve ser totalmente envolvente, sempre havendo aquele recurso visual que eu falei com vocês. Seja qual for que você for utilizar. Seja a colher de pau, que eu mostrei para vocês. Depois eu mostro os outros, que aí a Monique consegue abrir a tela e vocês conseguem ver melhor. Depois eu mostro todos que eu separei aqui para vocês. Depois que eu fiz aquela introdução, que eu comecei a atrair as crianças para a minha história, realmente eu consegui envolver as crianças naquela história que eu vou contar, eu preciso passar por desenvolvimento psicológico. E eu gosto de dizer o seguinte, deve ser claro e lógico para os adultos e psicológico para as crianças. Use frases curtas em ordens lógicas dos acontecimentos. O que é isso? Ser lógico para os adultos. Se eu vou contar uma história ou ministrar para um adulto, e no momento eu quero contar uma história ou falar um fato bíblico ou um fato pessoal, né, numa forma de uma história, quando eu vou falando para um adulto, eu posso ser claro e lógico com aquilo que eu vou contar. Um exemplo muito claro, eu fui à feira e comprei maçã. Pronto. É algo claro e lógico. Eu fui à igreja e adorei a Deus. Pronto, claro e lógico. Para a criança, você vai usar mais essas questões psicológicas, mais da questão lúdica e mais de ludicidade. Porque aí você vai tentar trazer para o universo daquela criança. E aí, quando você for falar e for contar, você vai dar mais detalhes para que aquela criança possa começar a pensar, poxa, eu já vi isso, eu já vi aquilo, e aí realmente entrar no mundo e no universo daquela criança. Depois, o terceiro ponto, o clímax, é o ponto culminante que determina o resultado daquela história. É o ponto mais interessante da história. Nós falamos da história de Jonas, eu até mostrei para vocês o recurso. Esse recurso aqui eu comprei há muito tempo, da Valéria Tecidos. É o grande peixe, ó. Pena que eu utilizei tanto ele que o velcro ele não está colando tão bem mais. Mas ele tem essa boquinha aqui, ó.
E aí eu consigo encaixar Jonas todinho aqui. Aí quando o velcro estava funcionando, eu vou ver se eu coloco um fecho. Aí ele colava direitinho. Tá vendo? Eu contei a história, fiz todas as etapas que eu falei para vocês, fiz aquele desenvolvimento mais lógico, fiz a introdução da história. Quando eu vou passar para o clímax, eu preciso realmente mostrar o resultado da história, daquilo que eu contei. E aí eu posso, no caso de Jonas, né, passar e realmente mostrar aquilo que eu contei de uma forma que realmente eu envolva a criança e que eu determine o resultado da história de Jonas. Quando eu acabar de fazer isso, eu vou passar para a finalização. E aí a finalização ela precisa ser simples, satisfatória e lógica. É algo realmente simples. Aí eu passo para o apelo também. O apelo é muito importante eu contar, principalmente se existem visitantes na minha igreja. Se eu tenho total certeza que as 20 crianças que estão na minha classe de EBD realmente já aceitaram Jesus, eu não preciso fazer o apelo. Mas se eu não tenho certeza, que a gente vê muito isso nos dias de hoje, com tanta informação, a gente ainda vê pessoas que falam assim, não, ele nasceu no berço evangélico, ele aceitou Jesus. Não, ele precisa confessar com a própria boca que ele aceitou Jesus. E aí, se eu não tiver certeza que aquela criança aceitou Jesus, aí eu preciso fazer o apelo. Agora, se eu tiver total certeza, eu conheço todas as minhas 20 crianças, não tem visitante na minha classe de EBD, eu tenho certeza mesmo, e olha a responsabilidade, eu não vejo necessidade de você fazer o apelo. Mas se quer fazer, faça. Sentiu vontade de fazer, faça. Para a gente passar mais para o fim, pode passar, Monique. E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu trouxe, só para o pessoal ver essa frase, você pode até ampliar depois, Monique. O que posso usar para contar a minha história? Olha só, eu trouxe para vocês e mostrei para vocês a colher de pau, né? Que é simples, cada um tem na sua casa, eu acredito, né? Que a maioria das pessoas tem. E aí eu posso utilizar. Tifai, mas aí eu vou fazer igual você, vou pegar uma colher de pau e vou utilizar ela, não vou deixar ela inutilizada? Não, coloca um olhinho de adesivo aqui, colocou um paninho, depois você tira e utiliza de novo. Eu acho bacana você já ter, porque quando você precisar, aqui, ó, esse é meu José, esse é minha Maria. Mas se eu quisesse mudar os personagens, eu poderia mudar também, né? Ele é muito versátil. Agora, é diferente se esse aqui é o meu Jesus. Esse é meu Jesus e sempre vai ser meu Jesus. Eu não tenho como, esse aqui é o Jesus, e aí, não, amanhã, as crianças já sabem que esse é o meu visual de Jesus. Mas amanhã eu quero usar ele como Noé. Fica um pouco difícil. É quase impossível, as crianças já identificaram. É diferente da colher de pau. Olha só, esse recurso aqui são recursos em EVA. E aí eu trouxe para vocês verem a história bíblica de Sansão e Dalila. E estou perdido aqui. Sansão e Dalila. Maria, ó. São recursos que você consegue fazer, consegue achar molde. O meu faraó. Às vezes eu vejo pessoas contando história, mostram muito a realidade de Moisés e esquecem da de faraó. E aí, quando você começa a falar também a realidade daquele povo, as crianças entendem muito melhor a história. Eu posso utilizar, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Fantoches, ó. De caixa. Esse aqui é caixinha de suco, aquela caixa mais compridinha. Pode fazer outros personagens que não seja fantoche, utilizando só daqui para baixo. Eu tenho alguns, eu só não separei. Eu posso utilizar os livros de contação de história. Esse aqui é muito bom para berçário, ó, porque ele é lavável, dá para higienizar. E aí eu consigo também contar a minha história. Esse aqui é muito para berçário, porque os textos são até bem curtinhos, ó, para que realmente a criança do berçário possa entender. Olha, gosto muito desse aqui. Só que cuidado, esse livro ele é da Ciranda Cultura, não é uma editora cristã.
E aí nós vemos algumas coisas que podem ser consideradas heresias, principalmente aqui no final. Ó. Não vai dar para vocês lerem, mas está escrito o seguinte: 3 reis magos do Oriente, guiados por uma estrela, também foram adorar o menino Jesus. Quando eles chegaram a Estebaria, deram de presente ouro, incenso e mirra. Nós sabemos, analisando as escrituras, que não foram 3 reis magos. A palavra de Deus não nos fala quantos reis magos foram. Fala que alguns magos do Oriente foram até a casa de Jesus e não na Estebaria. Quem adorou Jesus na Estebaria foram os pastores. Ah, Tia Fábio, isso aí é muito mínimo. Não, isso aí é uma coisa importante. E principalmente agora, no Natal, que nós vemos tantas pessoas fazendo as cantatas de Natal e fazendo os teatros, né, da encenação do nascimento de Jesus. E aí muitas pessoas levam os 3 reis magos até a manjedoura, né, até a Estebaria. E aí isso aqui é uma heresia. Ah, é uma heresia pequena, talvez, você pense assim, mas é uma heresia. Não é o que está na Bíblia. E aí a criança vai achar, os 3 reis magos. Eram 3 reis magos, tio Fábio. Ah, porque a tia contou, ela falou. E eu perguntei para ela, ela falou, é 3 reis magos. Será que a tia leu a Bíblia? Será que a tia viu que eles não foram na Estebaria, que eles foram até a casa de Jesus, que Jesus tinha a sua casa? Mateus fala sobre isso logo no início do seu evangelho. Por isso a pesquisa é muito importante. Eu trouxe para vocês também, para mostrar, os famosos aventais. Aqui nesse avental, deixa eu colocar ele aqui, da pesca maravilhosa, tem alguns dedoches. Deixa eu colocar todos eles aqui, que eu vou mostrar para vocês. Tem os dedoches que você vai contar, voltando aqui, Jesus, Pedro, Tiago, João e Jesus, esse já está até escrito sim. E aí, tem o dedoche, você conta com o avental a história. E aí, ó, jogou a rede, a outra rede cheia de peixinhos, ó. Tudo nesse avental. Uma pessoa que eu gosto muito dos aventais, eu recomendo para vocês, é a Raquel de Olinda. Eu gosto muito da Raquel, eu gosto muito dos ensinamentos dela. Não sei se a Monique conhece, mas a Raquel, ela faz aventais muito bacanas. Não sei se de história ela faz, mas acredito que sim também. Outra coisa, os fantoches normal. Esse aqui eu não utilizo só com mão. Esse aqui, porque esse aqui é meio corpo. Então a criança vai procurar o pé. Então eu utilizo atrás de uma cortina. E aí você articula e conta a sua história de uma forma que a criança vai conseguir entender também. Existe um leque de recursos visuais para te auxiliar e para te ajudar na contação de história. Para a gente encerrar, eu separei só alguns para mostrar para vocês. Quando você for contar a sua história, para que você deixe ela mais rica, para que a criança entenda melhor, eu trouxe algumas carinhas de emoção. E aí você vai pensar o seguinte, quando você for contar, será que ele estava apaixonado, crianças? Algumas perguntas, talvez você possa utilizar também para revisão da história. Ah, crianças, será que ele estava pensativo? Ué, será que ele estava tão feliz que ele cantou, que ele se alegrou? Ou será, crianças, que ele estava com medo? Crianças, será que ele chorou? Será que ele ficou triste realmente? Ou será que ele ficou muito, mas muito feliz? E aquele personagem que a gente está contando, será que ele estava com raiva, mas muito magoado e com tanta raiva daquele povo? Será que aquele rei estava dessa forma? Ah, crianças. E aí você vai conseguir enriquecer a sua história. Olha, eu tinha vários recursos, mas eu quis separar uns recursos principais para que você pudesse entender melhor um pouquinho de como utilizar eles na contação de história.
Monique, coloca para mim o último slide. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse último slide. Eu e você, nós somos autoridades espirituais, instituídas por Deus para ministrar salvação, cura e libertação na vida de nossas crianças, as quais passarão por nossas mãos. Nosso trabalho é lindo, é bonito, é colorido, mas é sério. Não esqueça disso. O nosso trabalho, ele pode ter muita ludicidade, pode ser rico de cor, mas ele é um trabalho sério. Todas as verdades bíblicas serão levadas para a eternidade. Você está ali ensinando coisas que vão fazer com que a minha e a sua criança leve para a vida inteira. Por mais que você use recursos visuais, por mais que você enfeite a sua sala com vários TNTs, com várias bolas coloridas, por mais que você utilize todos os recursos que eu mostrei e muitos outros que você vai encontrar por aí, entenda que você está levando salvação, cura e libertação. E que o seu trabalho não é em vão no Senhor. É um trabalho totalmente sério. Que eu possa ter conseguido passar para vocês um pouquinho da arte de contar histórias, algo que eu gosto muito de mostrar, algo que que realmente é uma coisa que eu faço com prazer. É uma coisa assim que até de quando a gente ama aquilo que a gente faz, é difícil a gente explicar em detalhes, que é realmente uma coisa que eu amo. Né? A gente contar histórias para mim é uma coisa que me deixa muito feliz. Me deixa realmente algo satisfatório para mim, mas que eu possa ter ensinado e passado um pouquinho para vocês, para que vocês possam conseguir ministrar, contar essas histórias de uma forma que vá direto, como uma flecha, no coração das crianças. Monique, muito, mas muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar com você, sempre um prazer contribuir. Tenho uma admiração muito grande por você, por todo, como eu falei no início da live, que Deus possa continuar te dando sabedoria e criatividade para fazer essas conferências, porque isso tem alcançado muitas pessoas. Eu conheço várias pessoas que não têm condições financeiras de fazer um curso, de ir para outro estado, de ir para outra cidade, e agora elas têm essa oportunidade, através de vocês e de outras pessoas, de realmente aprender de uma forma rica e eficiente. Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém. Obrigada, obrigada por estar com a gente, né, nessa noite aqui na conferência. Estou muito feliz pela tua participação, porque você falou coisas importantíssimas. Essa palestra foi linda. Glória a Deus por isso. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi você aproveitar, né, esse tema para falar da importância, né, da questão de selecionar as histórias, mas não só selecionar, mas estudar. Né? Estudar. Porque muitos pregadores não estudam a palavra, né? Eles somente... Monique, passagem. Deixa eu só mostrar uma coisa rapidinho. Isso aqui é um livro que é baratíssimo. São os 4 evangelhos, ó. Vende da família cristã, não vende? Isso, da família cristã. Ele para começar, ele é lindo, ó. Ele tem brilho. Você gostou? Eu vi. Eu amei. Ai, que benção. Olha só, Mateus 15. E aí ele tem isso tudo aqui para você escrever, para você comentar. Mateus 16. Aí eu comprei o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, mas já tem Atos, tem quase todas as cartas de Paulo, então eu ainda vou comprar um pouquinho. Mas é muito bacana também para as pessoas estudarem. Com certeza, vai estudando, vai anotando, né? Que benção, gostei, gente, esse kit que ele mostrou. Aqui mesmo, a pessoa consegue escrever, tá vendo? Ó. Aqui mesmo, a pessoa consegue escrever sobre aquele, quer ver, ó? Deixa eu pegar o Marcos para você ver. Deixa eu me retirar para você mostrar rapidinho. Tá. Olha só, no caso aqui, o Marcos 12,
Tá aqui o capítulo de Marcos 12. E aqui é uma página com pauta. Não tá dando para ver a pauta, porque ela é bem fraquinha, né? As linhas. Mas aí aqui tem as linhas para você escrever. Aqui tem o outro. Aqui tem a continuação de Marcos 12, e aqui também tem para você escrever. E aí você não precisa ter aquele monte de papelzinho, rascunho, um caderno à parte para você colocar os seus comentários ou aquilo que você pesquisou. Você consegue utilizar tudo aqui. Bom, Família Cristã, se eu não me engano, acho que foi R$40 ou 40 e pouquinhos. Isso, tava na promoção esse kit. Vou ver se tá ainda para eu comprar para mim. Tenha paciência para chegar, porque demora. Mas chega. Exatamente. Aproveitando essa parte, né, que você falou, essa palestra do estudar, teve a palestrante Bianca De Castro, ela palestrou, se não me engano, acho que foi na terça-feira passada, ela falou sobre a utilização correta dos textos bíblicos no planejamento de aula. Então, ela entra um pouco nessa parte que o Fábio falou aqui, e seria muito importante você assistir essa palestra toda do Fábio e também dar uma olhada na dela, porque um assunto complementa o outro, tá? Porque o estudo da palavra de Deus não é só importante para você montar ali o seu sermão, vamos dizer assim, ou a sua aula da EBD, né? Você vai contar a história, mas também para o recurso visual, né? Porque tem pessoas que, às vezes, erram na confecção do recurso por falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Por falta de conhecimento dos usos e costumes da época, a cultura, né? De modo geral, enfim. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante, principalmente quando você trabalha, claro, isso com todas as classes, mas quando você trabalha com a classe dos juniores, né? E adolescentes, você precisa ter um domínio maior ainda, né, do que você vai contar, porque são classes mais questionadoras, são classes que perguntam mais, são classes mais exigentes, vamos dizer assim, né? Então, você precisa montar ali, né, criar todo esse passo a passo que o Fábio ensinou aqui, mas trazendo curiosidades, né, Fábio? Trazendo informações preciosas para essa faixa etária, porque é uma faixa etária que tem mais tempo de atenção, uma faixa etária que você pode trabalhar mais a história bíblica. Então, aproveitem, né, tudo aquilo que o Fábio ensinou aqui, as dicas, né, de livro que ele deu. A Bianca também postou, né, ela indicou vários livros também que vão te ajudar no estudo do texto bíblico que você precisa, e isso é essencial, gente, isso é essencial. E nunca dê mais importância ao recurso visual do que a história em si, né? Como o Fábio falou aqui, a Bíblia é o nosso melhor recurso, então nós precisamos explorar a palavra de Deus. Claro que recurso visual é importante, mas muitas pessoas, né, por exemplo, estão mais interessadas em fazer cursos de recurso visual do que um curso onde vai te capacitar a você montar um sermão, a você preparar ali a história para contar para as crianças. Isso é nítido no Ministério Infantil. Sabe o que eu observo muito nessa questão dos cursos com recurso visual? Primeiro, uma das coisas que você falou, a importância que as pessoas dão demasiadamente somente ao recurso visual, né? Não, quando nós estudamos a palavra de Deus a fundo, nós vemos os estereótipos de cada personagem, né? Quando eu falo estereótipo, eu falo a fisionomia, as características. Alguns não falam tanto, mas tem uns que falam nitidamente. Jesus, por exemplo, né? A maioria das pessoas que ensinam recursos visuais, alguns fazem ele de cabelos longos, de olhos azuis, branquinho, roupas brancas. O meu mesmo ali tem, o meu tá com a faixa azul, mas geralmente com a faixa vermelha. E aí, quando você dá somente ênfase ao recurso visual, a aprender a fazer, você começa a ver que até muitas são heresias também. Não é exatamente dessa forma que era Jesus. Exatamente. Excelente colocação. São coisas, né, Mônica, que andam juntas. Não pode andar. Eu amo só recurso visual, eu amo só estudar. Não, tem que andar junto. Verdade.
Verdade. Um complementa o outro, né? E isso Verdade. é muito importante, realmente. Inclusive, tenham cuidado também na escolha, né, das imagens que você vai usar para contar a sua história, porque tem imagens, né, Fábio, que não condiz com a passagem bíblica, tem imagens que achei muito interessante você falar das expressões, né, que você usou aí o recurso visual das expressões, porque tem imagens, né, do qual a expressão do personagem não condiz com a história que está sendo contada. E a criança, ela é muito observadora, ela percebe esses detalhes, né? Ou então imagens do qual você fala, por exemplo, que Jesus derramou todo o seu sangue, né? Jesus foi crucificado, tudo mais. Aí você pega uma imagem de Jesus sem sangue nenhum no corpo, sem nenhum machucado. Sabe quem que eu gosto muito? Às vezes eles são um pouco metódicos, assim, é aquilo e pronto. Mas os recursos da PEC trazem muito essas fisionomias. Tá. É porque eu não tenho nenhum aqui, mas os livros, principalmente aqueles mais antigos, se estava chorando, eles desenham chorando, daquela forma. E aí, isso aí de certa forma, é muito bom, porque aí realmente trazem a realidade, né, daquilo que estava acontecendo naquele momento. E aí, analisar mesmo, uma coisa que você falou muito importante, analisar até a imagem. Com certeza. Muito bom. Eu acredito que não teve nenhuma dúvida, porque você foi muito assim, claro, bem objetivo mesmo. Gostei muito. Foi bem clara a sua explicação. Parabéns. Amém. Não teve realmente nenhuma dúvida aqui. Fábio, muito obrigada. Gratidão pela tua vida, gratidão por você ter, né, disponibilizado esse tempo aqui, essa hora para estar com a gente. Que Deus te abençoe muitíssimo. Deus abençoe a tua vida, abençoe o teu ministério, todo o seu trabalho, os projetos, em nome de Jesus. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Nick, Coração. eu queria fazer uma coisa que eu senti de Deus agora nesse momento. Eu queria orar pela sua vida. Por quê? Você orou pela vida de todos os palestrantes até aqui. Como eu sou o último, Deus acabou de tocar no meu coração nesse momento para orar pela sua vida. Para realmente continuar as dicas do Senhor sobre você. Eu vou comigo começar a passar por uma cirurgia, que ele possa tomar frente também. Amém. E que assim como você abençoou tantas pessoas, que a gente possa abençoar através dessa oração. Amém? Amém. Recebo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, primeiramente somos gratos a Ti, ó Deus, pela vida da Monique, pela vida da família dela, do esposo, dos filhos. Senhor, eu quero lhe pedir uma porção dobrada sobre a vida da sua filha. E tem com tanto amor, com tanto carinho e dedicação, se dedicado, ó Pai, a esse ministério do ensino e levado, ó Pai, a outras pessoas a aprenderem verdades bíblicas, verdades para serem ensinadas às nossas crianças. Senhor, que amanhã, quando ela for fazer essa cirurgia, que o Senhor possa ir de encontro, possa trabalhar na vida de cada médico, que venha ser, ó Pai, as tuas mãos sendo utilizadas naqueles locais, ó Pai. Que todo procedimento, tudo que for ser realizado, possa ser debaixo da tua direção, debaixo das tuas ordens e das tuas mãos poderosas. Senhor, eu quero ser grato, me faltam palavras, me faltam vocabulário para agradecer a tua grandeza, a tua misericórdia, o teu amor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por essa conferência, por cada palestrante que aqui passou, pela vida da Monique, por cada pessoa, Pai, que aqui esteve junto conosco, que esteve junto com os outros palestrantes, aprendendo, ó Pai, acerca das tuas verdades, acerca de cada tema. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, eu entrego a vida da Monique nas tuas mãos e a vida de toda a família dela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, Monique. Muito obrigada, viu? Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Fábio, muito obrigada, viu? Até a próxima, se assim Deus permitir. Amém. Tchau, gente. Um abraço.